Continuando ainda em geometria analítica, módulo 20 da frente 3, declividade, formas da equação da reta, tá? Então, o que temos aí? Declividade, eu chamo de coeficiente angular da reta, tá? Então, toda reta em relação ao eixo x, ela tem uma inclinação. Essa inclinação nós podemos chamar de alfa, teta, beta, qualquer, ó. Então, eixo x e eu tenho aqui, ó, a inclinação da reta. Então, o que vem a ser coeficiente angular, tá? Coeficiente angular de uma reta, ele pode ser calculado de 3 modos, tá? O primeiro modo, coeficiente angular, eu vou representar por m. M é tangente de θ, tá? Quando é dado a inclinação. Quando é dado 2 pontos, eu posso calcular através da fórmula yb menos ya dividido por xb menos xa. E faltou aqui, ó, eu posso também conhecer o coeficiente angular através da equação da reta. Qual é a fórmula, né? A equação geral da reta. Ax mais by mais c igual a 0. Se eu conheço a equação da reta, eu consigo o coeficiente angular através da formulazinha menos a sobre b. Bem tranquilo de fazer, tá? E temos também a equação da reta dada por mx mais n, onde mx, o m, é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver o primeiro exercício do módulo... desse módulo 20. Então, vamos lá. Seja uma reta R que no plano cartesiano passa pelos pontos A3, 2 e B5, 4. Então, olha lá. A reta R, tá? Que é essa reta aqui, ó. Ela passa pelos pontos A3, 2 e B5, 4. Seja ainda outra reta S que forma um ângulo com R igual a 120. Então, ó, S forma o ângulo 120 em relação a R, conforme ilustra abaixo. Calcule o ângulo alfa que S forma com o eixo das abscissas, tá? Então, o que eu percebo aqui? Tá? Se você der uma olhadinha na história, tá? Você percebe que você tem aqui um triângulo qualquer, tá? Geometricamente falando, se eu conhecer o ângulo interno, eu consigo achar o que eu preciso. Então, vamos lá, ó. Se aqui é 120, eu sei que esse ângulo aqui é 60, certo? Se eu achar a inclinação dessa reta aqui, ó, vai ser isso aqui, não vai? Tá? Se é alfa, eu vou chamar de beta, tá? Esse ângulo aqui é externo, basta somá-los, eu acho esse ângulo aqui. Então, vamos partir para achar o coeficiente angular de R, tá? Foi dado 2 pontos. Quem é o ponto A? 3, 2. E quem é o ponto B? 5, 4, tá? Existe fórmula para se calcular o coeficiente angular através de 2 pontos. Como? M é igual a YB menos YA sobre x do B menos x do A. Então, vamos lá. Y do B, 4. Y do A, 2.
x do B, 5, x do A, 3. Então, M é 4 por 2 dá 2, 5 menos 3, 5 menos 3, 2, ok? M é igual a 1, certinho? Bom, eu achei o coeficiente angular dessas duas retas. Consigo achar a inclinação? Consigo. Como? Não é dado que o coeficiente angular é a tangente do ângulo dado? Eu chamei de beta. Aqui é teta, tá? Então, M é 1, então eu tenho lá tangente de beta. Então, tangente de beta é 1. Pela trigonometria, quem que é o ângulo beta quando a sua tangente é igual a 1? Na trigonometria, 45 graus. Então, eu tenho aqui, ó, que o beta mede 45, certo? Na trigonometria, isso aqui é um ângulo externo ao triângulo. E um externo é igual à soma de dois internos não adjacentes a ele. Então, quem são os não adjacentes, não vizinhos a ele? 60 mais 45, tá? Então, resulta aqui o alfa 105 graus. Então, geometria analítica misturada com a geometria plana. Ok? Seguindo o exercício número 2. Vamos ver o que pede o exercício número 2, tá? Os pontos 2K e B, A2K e B, 2K e 1 do plano cartesiano, olha o que ele diz, ó. Com K menor que 0, tá? Estão alinhados com a origem. Então, o que ele pede? O coeficiente angular da reta que contém esses pontos é, se eles estão alinhados com a origem, então eles passam na origem. Então, essa reta passa pelo ponto A, que é 2K, pelo ponto B, que é 2K e 1, e pelo ponto C, que é a origem 0, 0, certo? Se eles estão alinhados, o determinante desses três pontos vale 0. Então, vamos calcular o determinante. 2K, 2K e 1, 0, 0. Complemento com o 1. Se eu quero achar o determinante, tá? O que eu vou fazer? 2K, 2K e 1, 0, 0. Ok? Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2, 0 e 0. Quem mais? 0, 0 e 2K ao quadrado. Esse é o determinante desses três pontos, tá? Se ele diz que eles estão alinhados, eles formam uma reta, tá? Então, ó, se eles estão alinhados, eles formam uma reta. Se eles formam uma reta, o determinante deles é igual a 0, certo? Então, vamos lá. Quem é o determinante? 2 menos 2K quadrado é igual a 0, tá? Percebe que eu tenho uma equação do segundo grau incompleta? Então, vai ficar 2K quadrado menos 2 é igual a 0. Dá para achar o valor de K? Dá. Então, ó, 2K quadrado é igual a 2, K ao quadrado é igual a 1, K é igual a mais ou menos 1. Tenho dois valores, claro que eu tenho que optar por 1, tá? Lá em cima, ele pede, por condição, que K seja menor que 0. Então, o valor do K é menos 1. Ok? Então, agora eu consigo determinar quem é o A, quem é o B, para ir achar o coeficiente angular entre os dois pontos. Então, item 3. Quem é o ponto A? Não é 2K?
Então, vai ficar 2 e menos 1. Quem é o ponto B? É 2K e 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2 e 1. Se eu quero achar o coeficiente angular, eu tenho que ir pela fórmula YB menos YA, x do B menos... x do B menos x do A. Ok? Então, vamos lá. Quem é y do B? 1. Menos y do A, menos 1. Tudo isso sobre x do B menos 2 menos 2. Certinho? Então, vai ficar 1 menos menos 1 dá 2. Por 4 dá menos 2 quartos, que simplificado menos meio. Alternativa A. Ok? O exercício número 3 agora, só enquadrar aqui. O que pede o exercício número 3? Importantíssimo esse assunto de coeficiente angular, tá? Muito importante. Ele fala assim, ó, exercício da Unesp. Num sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, o coeficiente angular e a equação geral da reta que passa pelos pontos P e Q, sendo o ponto P 2, 1 e Q o simétrico em relação ao eixo Y do ponto Q, linha 1, 2, são respectivamente. Então, o que ele pede o exercício? Ó, o coeficiente angular, que é M, e a equação geral da reta, certo? Então, eu já sei que eu quero M e quero a equação da reta. O M eu posso achar através da inclinação e eu posso achar através de 2 pontos ou da própria equação, tá? Então, o que o exercício fala? O ponto P é 2, 1 e o ponto Q é simétrico em relação ao eixo Y do ponto Q, 1, 2. Então, vamos entender bem quem é esse ponto Q. Eu tenho aqui, ó, o X e o Y, tá? Ele diz que o ponto Q é simétrico em relação ao eixo Y do ponto Q, 1, 2, Q'. Então, primeiro vamos achar quem é esse ponto Q'. Q' é o ponto 1 e 2, tá? Esse é o Q', 1, 2. Ele quer saber, ele quer determinar quem é Q em relação, simétrico em relação a Y. Se o eixo Y tá aqui, simétrico em relação a ele, tá aqui, ó. Então, o que muda é apenas o valor de x. O y é o mesmo. Se fosse simétrico em relação a x, quem mudaria seria o y. Então, quem que é o ponto Q? É o menos 1 e 2, que é simétrico em relação ao y, ao ponto Q'. Ok? Então, desta forma, eu consigo achar a equação da reta e o coeficiente angular. Como é que eu determino a equação da reta? Então, ele passa pelo ponto P, 2, 1 e pelo ponto Q, menos 1 e 2, tá? Vou jogar na equação, no determinante, xy, 2, 1, menos 1 e 2. Passo o traço, complemento com 1, tá? Repito a primeira e a segunda colunas, tá? E vamos lá. Então, vai ficar o quê, ó? X menos y mais 4. Quem mais? Mais 1 menos 2x e menos 2y. Junta x, y e o termo independente. Então, vamos lá. X menos 2x menos x.
Menos y com menos 2y, menos 3y. E 4 mais 1, 5, que é igual a zero. Se o x é negativo, sempre multiplico por menos 1. X mais 3y menos 5 é igual a zero. Então, eu tenho a equação da reta que eu vou chamar de R. Já sei. X mais 3y menos 5 é igual a zero. X mais 3y pode ser aqui, aqui, aqui e aqui, ó, né? Ou C e D. Falta agora determinar o coeficiente angular. Lembra que eu coloquei para vocês assim, a parte, né? O coeficiente angular? Como que eu consigo o coeficiente angular a partir de uma equação de reta? M é igual a menos A sobre B. Quem que é o A? Não é ax mais by mais c igual a zero, é a equação geral? A é quem acompanha x, B é quem acompanha y e C é o que nós chamamos de termo independente, não tem variável. Então, quem é o A? 1. Quem é o B? 3. Então, meu coeficiente angular, M, vai ser menos 1/3. E dando aqui a minha opção da alternativa C. Ok? E agora, o exercício número 4. Vamos ver o que pede o exercício número 4. O gráfico de y é igual a f de x está esboçado na função. Então, y é em função de f de x. Se f de 5 por 3 é igual a f de 3 por 5, então, f de 4 é igual a... Então, agora o bicho pegou, né? Porque eu não tenho a equação. A única coisa que eu tenho é o ângulo, ou seja, a inclinação da reta, tá? Então, através da inclinação da reta, eu consigo achar o coeficiente angular, chamado de M, tá? Então, vamos lá. O que eu faço? Se o alfa é 45, eu tenho que M é tangente de alfa. M é tangente de 45 e tangente de 45 é 1, ok? Então, eu sei que o coeficiente angular da reta é M, tá? Bom, se eu tenho o coeficiente angular, eu poderia determinar a minha equação da reta. Mas a equação geral? Não, a equação reduzida. Como que eu calculo a equação reduzida que eu passei para vocês lá na primeira folhinha? mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear, tá? Então, eu teria 1x mais n, certinho? Então, a minha função seria x mais n. Essa é a equação da minha reta, certo? Ou f de x. Então, agora, o que o meu exercício me diz? Ele fala assim, ó, que f de 5 sobre 3 é igual a f de 3 sobre 5, ele quer que calcule f de 4. Então, para calcular f de 4, eu tenho que calcular quem que é esse n, porque y é f de x, não é isso? Então, o que eu penso aqui, ó? Na função dada, onde tem x, eu coloco 5. Mas qual é a função dada? X mais n. Então, como que ficaria f de 5? 5 mais n sobre 3, tá? Na função dada, onde tem x, quem que eu coloco? 3. Mas qual é a função dada? X mais n. Então, vai ficar 3 mais n sobre 5. Então, o que acontece aí? Eu vou conseguir, com certeza, achar o valor de n e, desta forma, eu vou conseguir achar quem é a equação, tá? Então, vamos lá. Aplico extremos e meios aqui para ficar mais fácil.
Então, vai ficar 5 que multiplica 5 mais n, igual a 3 que multiplica 3 mais n, tá? 25 mais 5n é igual a 9 mais 3n. Então, 5n menos 3n é igual a 9 menos 25, tá? Então, 2n é igual a quanto? Menos 16, o n vai valer menos 8. Tá? Bom, se o n vale 8, agora eu tenho quem é a nossa equação de reta, tá? A nossa equação de reta é y é igual a x mais n. Isso aí? Então, y é igual a x menos 8, que é o que eu preciso aí no caso da função. Certo? Então, o que ele pede? Ele pede assim, ó, f de 4 dividido por 4. Então, eu sei que na função dada, onde tem x, eu ponho 4. Então, vai ficar 4 menos 8 por 4. 4 menos 8, menos 4 por 4 dá menos 1. Então, eu tenho a alternativa B.